Nós estamos no processo de estudar o pilar das virtudes, né, já há algum tempo. E no nosso encontro de hoje nós vamos começar a trabalhar a questão da simplicidade. Essa imagem de uma gota d'água é uma boa parábola, né, do que seja a simplicidade. Do ponto de vista químico, né, a água é um elemento extremamente simples, né? Não vamos aqui entrar em aula de química, né, mas é dos elementos mais simples que tem na natureza e ao mesmo tempo, sendo tão simples, oferece para nós toda essa riqueza, né, que nós sabemos que a água proporciona. Essa introdução à simplicidade, né, como nós fazemos também, já fizemos com outras virtudes, buscar a definição no dicionário para a gente entender um pouco melhor, mas a gente sempre percebe, né, que as definições são ou muito simplificadas, ou não acertam o alvo, ou incluem algumas coisas que não têm a ver exatamente com aquilo que a gente busca. Nós temos aqui a definição extraída de 2 dicionários diferentes, né, que mostram algumas coisas em comum, né? A simplicidade como sendo a qualidade daquilo que é simples, né, como oposto do complexo ou da complicação ou do fato de ser composto. Mas existe uma segunda interpretação, né, que é a questão da facilidade, né, e que no segundo dicionário, inclusive, é colocado aí como um termo que é usado na linguagem figurada, para a gente entender aí, inclusive, como sinônimo de ingenuidade ou de credulidade ou de franqueza, né, atribuindo, né, essa característica de uma simplicidade talvez excessiva às pessoas, né? Outra forma de entender a simplicidade é a gente lembrar das nossas aulas de geometria, né? Todo mundo deve lembrar, né, que a menor distância de um ponto a outro, a linha reta, né? Então, a complexidade é gerada quando esse caminho, né, como acontece aqui no de cima, acaba pegando curvas e desvios para a direita e a esquerda, né, em relação ao que seria o caminho mais reto. A gente sabe que, infelizmente, na vida, o que acontece, geralmente, é isso que está aqui à esquerda, né? Então, nós não temos um caminho reto, né, para a gente chegar em nossos objetivos, mas acabamos, às vezes, até nos perdendo no meio do caminho, dando um monte de voltas. Justamente o estudo dessa virtude, né, tem como ideia de fundo, né, a gente ter essa capacidade de perceber esse processo e aos poucos, então, a gente conseguir atingir, né, o caminho reto conforme a geometria nos ensina. E essa questão, então, né, como todas as outras que a gente trabalha aqui, ela vai ser ilustrada com algumas frases do nosso acervo. Vamos começar com uma frase do filósofo chinês Confúcio, que nos lembra da questão da simplicidade no mundo do trabalho. O trabalho, para muitas pessoas, é um desgosto, é difícil ou complexo, né? E diz ele que se a gente escolher um trabalho que a gente gosta, então a gente não vai ter que trabalhar nenhum dia da nossa vida. Então fica essa dica aí para simplificar a nossa vida. Outra questão também da antiguidade chinesa, colocada aí pelo Lao Tzu, outro que já mencionamos muitas vezes, que diz que
o motivo pelo qual não é fácil para as pessoas viverem em paz está no fato de saber demais. Muitas vezes a gente acaba complicando porque a gente sai em busca de conhecimentos que, na verdade, são absolutamente desnecessários, né? Nós poderíamos começar a agir sem a presença deles. Essa é uma atitude que se aplica não só ao conhecimento, mas que acontece em outras esferas da vida e que está resumida nessa frase do Shakespeare, né, que nos lembra que procurando o melhor, estragamos o que está bem, né? Essa é a redação original daquela máxima que todo mundo já deve ter ouvido falar, se tornou popular, né? Que o ótimo é inimigo do bom, né? Quando a gente já está bem, não adianta complicar querendo melhorar, né? Buscando a perfeição, o ótimo. É isso que o Shakespeare nos lembra. Do outro lado, né, esse processo de buscar a simplicidade, ele também tem um limite, como nos lembra o Einstein, nessa frase que diz que tudo deveria ser o mais simples possível, mas não simplificado, né? Isto é, a gente deve buscar a simplicidade, mas simplificado artificialmente vai gerar dificuldades também, né? Se a gente simplificar, nós vamos deixar de fora algumas coisas que são parte da realidade. Essa questão não é válida apenas no mundo científico ou racional, mas também no mundo artístico, né? O Andy Warhol, um artista americano bem conhecido, fez cinema, esculturas, pinturas. Ele deixou essa frase, né, dizendo que ele é uma pessoa profundamente superficial. Ele trabalhou em um monte de coisas diferentes, sem nunca ser especialista em nenhuma, e mesmo assim produziu coisas de excelente qualidade em todas essas artes diferentes. Isso nos lembra essa outra frase também bem conhecida, né? Às vezes o pessoal até esquece quem foi que escreveu, né? O autor de teatro irlandês, o Bernard Shaw, também já citamos várias vezes, né? Diz que nenhuma pergunta é tão difícil de responder quanto aquela cuja resposta é óbvia, né? Porque quando a resposta é óbvia, nós estamos diante da simplicidade, né? E nós temos uma tendência a querer estender as explicações, a complicar, e aí a gente torna difícil aquilo que é fácil. A simplicidade na vida também é relacionada aqui com essa frase do Mário Quintana, que a gente poderia ter classificado talvez na virtude do desapego, né, que nós tratamos nas últimas semanas, mas ficou aqui, diz assim: eu moro em mim mesmo. Não faz mal que o quarto seja pequeno. É bom, assim tenho menos lugares para perder as minhas coisas. Né? Lembrando a gente que quanto menor o espaço que a gente tiver para se organizar, mais fácil fica. Outra frase do Rabino Newton Bonder, em 3 palavras, nos lembra aí simplesmente que tudo que a gente achar que é demais é supérfluo. E supérfluo também é oposto de simplicidade. Então nós devemos fazer isso não só em relação aos bens materiais, mas também com aquilo que nos acontece, né? Diz esse rabino francês, o Shlomo Yitzhak, que a gente deve receber com simplicidade tudo o que nos acontece, né? Nós temos uma tendência a
buscar interpretações e tentar entender o que está por trás daquilo que nos acontece. E esse esforço muitas vezes nos demanda mais tempo do que a ação específica que a gente deveria tomar em relação àquilo que nos acontece. E vamos fechar hoje esse bloco aqui com essa frase que também se tornou muito popular na internet, atribuída a inúmeros autores, mas original, pelo que nós conseguimos pesquisar, é do Leonard Thyssen, um pintor americano, que nos lembra que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Na arte, principalmente, né, existe uma tendência a criar coisas complexas como sinônimo de sofisticado, e isso acaba então demandando um esforço muito maior do que o necessário para atingir, no caso, a realização das obras propostas. Então, a simplicidade é considerada sofisticada.